Olá! Há 100 anos morria o maior escritor brasileiro, Machado de Assis. No Globo Universidade de hoje, você vai saber por que é tão importante conhecer suas obras antes e depois de entrar numa universidade. No centro do Rio de Janeiro, eu vou mostrar por onde ele andava, suas histórias, suas paixões. Uma delas, a Rua do Ouvidor. Numa exposição em São Paulo, nós vamos caminhar juntos pela obra de Machado de Assis e descobrir por que ele é um clássico tão atual. Na Academia Brasileira de Letras, eu vou conversar com a imortal Nélida Pinhon. Para ela, Machado de Assis é a prova de que o Brasil é possível. Você sabia que Machado de Assis também foi um grande poeta? Esse é um dos temas do seminário que a gente vai acompanhar na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E ainda tem muito mais nesse Globo Universidade Especial Machado de Assis. Um aluno de cinema expressa em um filme o prazer e a dificuldade de adaptar um conto de Machado de Assis. Um professor de teatro leva para os palcos toda a ironia do personagem que consagrou o estilo machadiano. Ele adora o cheiro de um livro novo, mesmo que seja um clássico. Seu trabalho, ler. Está no ar o Globo Universidade. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839, um ano antes de Dom Pedro II assumir o Império. Neto de escravos que ganharam a liberdade, perdeu a mãe aos 9 anos. Mulato, teve uma infância pobre e ainda sofria de epilepsia. Apesar disso, aos 20 anos de idade, Machado de Assis já dominava o francês e começava a trabalhar como jornalista. Aos poucos, se tornou o maior escritor brasileiro. Quando passava aqui pela Rua do Ouvidor, Machado de Assis era reconhecido pelos seus leitores. Ele gostava de ficar horas numa livraria conversando com velhos e novos amigos, enquanto as suas obras ganhavam fama, fama que ele só queria para os livros. A vida do escritor ainda é cheia de mistérios. Anitta Almeida é uma das autoras do livro Para Conhecer Machado de Assis. Por que, Anitta, a vida dele ainda é assim, tão cheia de mistérios? Justamente porque ele era muito recatado sobre sua própria vida, sua vida pessoal. Ele falava muito pouco sobre isso. Ele morou as últimas décadas da vida nessa casa, que infelizmente não existe mais, né, da Rua Cosme Velho. Ele saía de casa, vinha trabalhar na cidade, ele era funcionário público e depois passava aqui na Rua do Ouvidor, mas havia uma vida social, porque aqui na Rua do Ouvidor ele encontrava escritores importantes da época, enfim, os amigos, sabia das novidades, frequentava a livraria Garnier, que é uma editora importante do século XIX, enfim, então havia alguma vida social, também não era, né, assim. O Machado era um escritor ousado, de vanguarda e um funcionário público exemplar. Como que esses dois Machados conviviam? É curioso, não é? Porque você pensa numa vida de um funcionário, muito burocrata, enfim. Mas ele conciliou isso, né, com o seu trabalho, que ele manteve com muita honestidade durante a vida toda. Ele falava outras línguas, mas nunca saiu do país e raras vezes da cidade. Por quê? Pois é, isso é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Talvez porque não seja preciso sair do seu país para ser grande como ele. Ele realmente lia em várias línguas e não só ele lia, como a gente sabe da influência de autores contemporâneos, né, ingleses principalmente, franceses na obra dele, mas ele não viajava. E tem uma literatura que a gente pode considerar universal, né, nas suas questões e tal. Machado de Assis nunca foi tão popular e nesta exposição, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, ele aparece ainda mais próximo do leitor. Aqui, o público vira personagem e entra na vida e na obra desse homem. Antes, um clássico para poucos, hoje atual e acessível para muitos. O Cacá e o Vadim são os curadores da exposição. Cacá, como essa mostra consegue desconstruir essa imagem de clássico e torná-lo mais acessível? Bem, o que a gente pensou aqui foi criar estímulos à leitura do Machado. E a partir disso, o visitante, ou no caso o leitor, mergulha. Ele entra literalmente aqui para ler a exposição, mais do que visitar. Vadim, qual é a importância de se desconstruir essa imagem do Machado de Assis como um clássico apenas? Se a gente tira essa camada de clássico dele, a gente passa a ter acesso direto
à vivacidade dele, ao caráter menos obrigatório e mais até proibitivo da obra dele. Quer dizer, ele fala de sociedade, ele fala de sexo. A gente entende um pouco mais do mundo e do homem lendo Machado. Porque a grande maioria das universidades exige a leitura de Machado de Assis no vestibular. A prosa dele virou uma espécie de grande exemplário dos dicionários brasileiros, ou seja, para escrever bem é preciso ler Machado de Assis, sendo que ele próprio flutuava na língua. Para escrever bem é preciso entrar dentro da alma das palavras do Machado, dentro da reinvenção da língua que ele propôs, né? E não fixar a prosa dele como norma. Em grande parte, os vestibulares propõem isso, Machado como um exemplo. Então, tirando essa máscara da obrigatoriedade, ler Machado fica ainda mais gostoso. É muito saboroso, a gente ri muito lendo Machado, é uma ironia muito fina. E com essa ironia ele consegue tocar em pontos muito delicados da nossa cultura e da nossa alma. Por isso que ele é tão brasileiro, tão fincado no chão, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo tão universal. Para alguém que acha chato ler Machado, eu acho, enfim, dá uma chance para ele porque você vai acabar gostando. Não tem como não gostar de Machado. Meu nome é Marcelo Braga, sou professor de interpretação e laboratório de montagem da Faculdade Paulista de Artes. Eu estou dirigindo o espetáculo Ao Vencedor as Batatas, que é um espetáculo teatral baseado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse trabalho é um trabalho chamado da Companhia da Galhofa, que é formada por alunos e ex-alunos da FPA. Ele conta a história do Brás Cubas, que ao meu entender ele é um anti-herói brasileiro, né? Ele é um cara que vem de uma classe social abastada e que ele tenta fazer alguma coisa de grande na vida dele. Ele vai estudar em Portugal, ele volta, ele tenta ser político, não consegue, ele tenta ter uma grande invenção, não consegue, ele tenta casar com a mulher que ele ama e não consegue. Ele termina o livro, né, que no caso vai ser o fim do espetáculo, com um capítulo de negativas, que ele diz: eu não casei, eu não me tornei ministro, né, e não tive filhos, e não deixei esse legado da nossa miséria para ninguém. Então, as crises do Brás Cubas são as nossas crises. O que o personagem passa na trajetória dele, a vontade de se tornar célebre, a vontade de deixar alguma coisa importante para a vida, é o que todo mundo deseja. Minha Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Isto é coisa que se passa. Tem muito humor, muita ironia, e eu acho que é um prato cheio para o teatro. E o Memórias é um livro limite na carreira dele, né? É um livro que inicia uma nova fase da literatura brasileira. Para que tu queres mais alguns instantes de vida? Egoísmo, preservação. Em 1889, o Brasil passou do Império à República. O Paço Imperial deixou de ser o centro do poder. Para Machado de Assis, que frequentava a corte, a transformação não passou em branco. A transição política foi retratada no romance Esaú e Jacó, a história de dois irmãos gêmeos, Pedro, monarquista, e Paulo, republicano. A professora Margarida publicou pesquisas relacionando Machado de Assis e a história. Professora, como é possível contar a história do Brasil, do Rio de Janeiro, a partir do romance de Machado de Assis? A trama mesmo do romance acaba sendo uma espécie de imagem, de metáfora, do que é essa mudança de regime. Pedro e Paulo, duas pessoas, mas idênticas, outros e o mesmo. Ou seja, para o Machado, então, a mudança de regime não mudaria tanta coisa assim. Pois é. Esse aspecto ele é muito destacado num episódio do livro, que é o episódio da tabuleta da confeitaria do Custódio. Quem for ler o livro vai ver isso muito bem. O Custódio manda pintar a tabuleta nas vésperas da República. A tabuleta fica pronta no dia da proclamação. Ela se chamava Confeitaria do Império. Como é que ele vai botar a tabuleta Confeitaria do Império no dia seguinte da proclamação da República? Mas ele acaba sendo uma questão de tabuleta nova na mesma e velha confeitaria do Custódio.